Eu acho que tinha mais de 100 pessoas lá dentro. Demorou muito tempo e na fila tava todo mundo sendo negado. Então, o cara na minha frente ficou acho que foi quase 10 minutos negado. Fala pessoal, tudo bem? Cristiano aqui. Hoje eu vim gravar mais uma entrevista com um cliente da Moove que foi aprovado e esse foi bem diferente do que a gente tem trazido aqui. Isso porque é um rapaz jovem que tinha tido uma negativa de visto que ele fez com outra empresa, contratou a Moove e ele conseguiu aprovar. Ele vai contar como que foi essa história. Não foi simples, foi mais complexa do que parece, mas no final das contas deu tudo certo. Então aproveita, já se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo como esse aqui, entrevistas de pessoas, realidades diferentes. Eventualmente isso pode te ajudar demais. A gente posta muito conteúdo, novidades, notícias. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para poder acompanhar o nosso conteúdo e ficar por dentro do que está acontecendo em relação a vistos americanos. Aqui a gente fala muito sobre visto de estudante, visto de turista, mudança de status e extensão de status também. Então, pessoal, hoje eu estou aqui com o Diego, ele que tem 23 anos, que mora em Belo Horizonte e que topou bater esse papo, compartilhar para ajudar outras pessoas a não passarem pelo que ele passou. Diego, obrigado demais. Joia, tranquilo. Beleza, Diego, eu queria entender primeiro o contexto do que aconteceu contigo. Você teve um visto negado anterior que você aplicou para turismo, não é isso? Me explica um pouco o que rolou. Exato. No início do ano, acho que foi em março, eu apliquei o visto de turismo, tive um negativo, e aí, mais pro fim do ano, agora em dezembro, eu tive a mentoria com o pessoal da Moove e consegui ser aprovado no visto. Mas e aí, me conta, por que você acha que foi negado, cara, nessa tua primeira aplicação? Então, no meu primeiro visto, eu tive, assim, uma história completamente diferente do que eu tive na segunda tentativa. No meu primeiro visto foi um visto de turismo normal. Eu falei que eu queria fazer uma viagem para os Estados Unidos, e, enfim, tinha todo o local que eu queria ir e tudo mais, mas nada muito bem definido. E eu também falei que eu tinha uma empresa de tecnologia, que eu tenho, no caso, e eu falei o meu faturamento da empresa. Foi basicamente essa minha história. Não teve nada especial, era só uma pessoa que tem uma empresa no Brasil, queria fazer uma viagem pra fora, e eu acho que eu fui negado porque o pessoal do consulado não acreditou na minha história, sabe? Acho que tava um pouco suspeita, tanto por causa da minha idade, por causa da minha empresa, que fatura um valor alto. Então acho que no final das contas eles não acreditaram, não acharam muito convincentes, e pela dúvida, me negaram. Que louco, né, cara? É engraçado porque as pessoas, elas têm tantos preconceitos sobre o que aprova, o que nega, e tá um monte de gente achando que os caras estão negando pessoas que estão indo para trabalhar na construção, e tá aqui um exemplo de um cara novo, bem-sucedido, empresário, que ganha uma grana boa, e que isso pode ter causado uma desconfiança, né? Porque existe esse perfil, né? O perfil do cara jovem que tem uma grana boa, e também tem, isso é um ponto sensível, né? Às vezes o cônsul ele confunde o cara que tem uma grana boa com a pessoa que mente que tem uma grana boa. Sabe? A pessoa que mente que é bem sucedida. Vou te dar um exemplo. Tem uma família que chegou pra gente um tempo atrás e eles tinham feito uma mentoria com uma outra empresa que tinha falado para eles informarem que eles ganhavam 40 mil e que eles tinham uma propriedade rural, alguma coisa nessa linha. Eles falaram, o cônsul confrontou, sentiu o cheiro de problema, confrontou sobre a profissão, viu que era mentira, negou. E eles foram pedir ajuda para poder aplicar e tudo mais. Então, existem essas pessoas que estão mentindo, né? E aí, bom, tem dois cenários que você pode ter sido confundido. Um, com uma pessoa que não fala a verdade, que não era o caso, e o outro, que era uma pessoa que estava querendo ir para ficar porque tinha uma boa grana e podia se manter, que também não era o caso. Só que aí é o que eu falo tanto sobre a tal da verdade, né? As pessoas acham que, não, mas eu tô falando a verdade. Cara, só falar a verdade não basta. O cônsul precisa entender que você está falando é verdade. E parece que é simples, mas não é. Porque o que sai da sua boca e o que entra na cabeça dele é diferente. E é importante reconhecer padrões, né? A gente está numa posição muito, muito privilegiada, porque a gente vê como que as pessoas se apresentam e a gente consegue identificar. Não vai por essa fala aqui que dá problema e tal. Então, assim, você acha ainda que a tua negativa ela aconteceu talvez por uma história não tão bem contada, mas talvez também pelo teu perfil bem sucedido, pode ter gerado uma desconfiança nesse sentido, foi isso? Eu acho que meu perfil foi atípico e deve ter gerado essa desconfiança. Também o meu motivo para viagem não era algo muito forte, assim, era só uma viagem a turismo, junto com o meu perfil, não fez tanto sentido assim, sabe? Não colou. Assim, o cônsul fez várias perguntas e tudo mais, não foi algo descarado pra mim, assim, qual foi a razão. Mas eu acho que se deu a entender que o sentimento era, eu não tô confiando muito no que você tá falando, sabe? Não tá fazendo tanto sentido assim. E na dúvida, né, acho que eu fui negado por isso. É verdade, o compromisso deles é com os Estados Unidos, né? Não é com o aplicante ali. Se ele tem dúvida, ele vai negar definitivamente. Bom, passado isso, então, 9 meses depois, você contratou a Moove para fazer uma reaplicação. O que passou pela sua cabeça? Você tinha acabado de ter uma experiência com uma empresa, não tinha dado certo. E quando eu falo que não deu certo, não é nem só a questão
questão da negativa, né? Porque às vezes as pessoas elas se balizam muito pelo resultado, e é muito mais complexo do que isso. Você pode ter um ótimo serviço e não ser aprovado, e ter um péssimo serviço e ser aprovado. Mas você resolveu reaplicar, você não fez com a empresa que você tinha feito antes, você resolveu contratar a Move. De onde que veio essa tua decisão de não vou fazer com eles, vou fazer com o Move e não vou fazer sozinho? Então, a minha experiência com eles não foi, tipo, nem ruim em questão de atendimento e tudo mais. Achei que eles não estavam entendendo muito a situação. Tipo, a minha situação é que eles enxergaram uma situação, pegaram um caminho mais fácil, que é falar, você tem uma empresa, é isso aqui que você fatura, vá lá. Eu não senti que eles tinham todo conhecimento, assim, em relação ao processo, e só me jogaram na parte mais, no caminho mais fácil de ser guiado. Então eu fiquei com o pé atrás de tentar com eles de novo, até porque não faria muito sentido eu tentar com eles de novo, depois de uma negativa, tendo esse sentimento. E eu fui procurar outra empresa para poder fazer o mesmo. E aí eu encontrei a Move, mais por causa do Instagram mesmo, pelo conteúdo que tem lá. E aí fui tentar com a Move. E aí avançou a mentoria então, mudou um pouco tua abordagem, né? Eu tava até conversando com o pessoal, e o Diego ele contratou a Move. Eles foram, né, Diego, entender mais a fundo qual que era a tua realidade, quais eram as possibilidades. E viram, bom, para quem não sabe, o visto de turismo, ele também costuma ser um visto de negócio. O pessoal que aplica para turismo costuma receber o visto B1, B2. B1 é negócios, B2 é turismo. Então, mesmo que você aplique para um, é normal você receber os dois juntos e você pode entrar no país durante aqueles 10 anos para fazer qualquer uma das duas atividades. E o Diego ele tinha 2 pontos aqui em particular, né, cara? Você tinha tanto a intenção de visitar e você queria ir para um lugar muito específico, e você também tinha uma demanda profissional que te vinculava com os Estados Unidos, tinha evento da empresa, aquela coisa toda, né? Como que foi essa decisão aí de você sair do aplicar para fazer turismo, para você reaplicar o mesmo visto B1, B2, só que agora com a perspectiva de negócio, entendendo que isso seria mais bem visto e que também era verdade, eram 2 possibilidades que você tinha. Então, acho que esse foi o maior diferencial assim, da Move com a outra empresa que eu tive experiência. Porque a outra empresa também sabia que essa era uma possibilidade, de ser uma viagem em negócios, ter toda essa informação e fazer o visto em torno disso. Só que, eu tenho uma empresa que eu presto serviços para uma empresa americana. E é por isso que surge essa motivação de fazer uma viagem a negócios também para os Estados Unidos. Só que quando eu falei isso para essa outra empresa, a primeira coisa que eles falaram é: vamos tentar te desvincular dessa empresa americana. Vamos tentar pular o mais longe possível de você ter algum vínculo com uma empresa americana. E o que foi, assim, o caminho completamente errado. E quando eu comentei, assim, a minha situação com a Move, eles tiveram a pegada totalmente diferente. A pegada foi: você tem um vínculo com a empresa americana, não vamos tentar esconder isso, não vamos tentar mentir nem nada, vamos explicitar isso. E a maneira mais clara de explicitar foi: você vai fazer uma viagem a negócios para lá, então vamos fazer sua história em torno disso. Deixar claro que você não está querendo esconder isso, deixar claro que você quer ir para lá, você quer ter contato com as pessoas que você trabalha nesse evento e voltar e comprovar tudo isso. Então, acho que esse foi a diferença mais clara, onde que a outra empresa que eu tentei fazer antes não teve medo de fazer isso. Cara, legal. E aí lá vou eu aqui fazer uma ressalva pro pessoal que está assistindo. Veja bem, tudo isso é muito personalizado. Vocês me vêm conversar com dezenas de pessoas aqui a todo momento. Vocês veem que cada situação é analisada de uma forma, não existe fórmula pronta. A única verdade que a gente tem a certeza absoluta é de que a verdade é o melhor caminho. Então, assim, cuidado com esse negócio de tentar esconder coisa. Aí o cara vai assistir e vai falar assim: pô, mas eu já sei, o Cris disse no vídeo que eu tenho que falar a verdade, então eu vou encarar de frente e vou colocar. Aí a pessoa vai, faz errado e bota tudo a perder. É sensível, pessoal, por isso que eu falo sempre. Eu vejo que o pessoal do comercial tem reportado muito que tem um número de pessoas muito grande que fica assistindo essas entrevistas que eu estou fazendo aqui agora com o Diego, e aí acha que sabe o que fazer, porque já viu o vídeo e acha que sabe tudo que a Move faz. Não tem ideia, e aí vai, aplica sozinho, é negado, depois vai contratar a Move para tentar reverter. Lá estou eu aqui mais uma vez fazendo essa ressalva. Não é porque foi assim para o Diego que vai ser assim para você. Cada caso é um caso, e tiveram pessoas em situações semelhantes que a gente foi por outro caminho e deu certo também. Tem que ter muita sensibilidade, muito conhecimento de outros casos para você poder tomar a melhor decisão. É muito do que a gente faz na mentoria, né? Usar estatísticas e tal para poder ajudar as histórias do passado a ajudar os clientes do futuro. Bom, no final das coisas deu certo, né, cara? E aí teve toda uma jornada, não foi, no teu caso, em que você precisou fazer contato com a empresa e tal. Deu um trabalhozinho legal, né? Mas no final das contas valeu a pena, né? Tive trabalho de assim, ter toda a documentação para realmente comprovar o que eu estava querendo fazer, mas no final das contas não usaram nada, não me pediram nenhum documento. Entendi. A documentação eles não pedem 90% das entrevistas, né? Agora, você vê, o que você falou foi tão firme. Pensa na situação, eu sou um cônsul americano, eu estou olhando para o lado, eu estou vendo um colega meu de trabalho que acabou de negar esse rapaz que está na minha frente. E ele está pedindo aqui de novo, o que ele vai me dizer, que eu vou olhar para o meu colega de trabalho e vou falar assim: cara, eu vou passar por cima da sua decisão de negar ele e eu vou aprovar esse rapaz.
pô, você tem que me apresentar bastante confiança. E não só isso, eu vou aprovar esse rapaz sem pedir documentação de uma história que não é simples que ele está me contando aqui. Que isso, cara. Então, assim, por isso que a gente fala, é uma mistura de 10, 160 sem erro, que levanta a bola para você chegar na entrevista que no seu discurso você cortar e explicar o teu projeto sem falha, sem margem para erro, que chega no ponto de você conseguir reverter uma negativa no mesmo ano, sem ter que apresentar prova com uma história completamente diferente de uma segunda intenção que você tinha em paralelo. Bom, que bom que deu certo. Agora, como que foi isso daí, cara? Assim, do ponto de vista da preparação para a entrevista, você teve a simulação e tudo mais, o pessoal sempre pergunta muito sobre a simulação, né? Porque as pessoas falam muito. Você acha que a simulação ela fez diferença, cara, pra você chegar lá no dia preparado para os diferentes cenários? Sim, acho que fez bastante diferença. Que eu tive, assim, mais que eu senti que foi o melhor da simulação foi o feedback no final. Por exemplo, na primeira empresa que eu fiz, assim, também teve simulação e tudo mais, só que eles me aconselharam algumas coisas que, tipo, foi o contrário do que a Move me aconselhou. Então, por exemplo, teve a parte de você ter que responder muito, muito rápido e direto ao ponto e curto. Então era isso que eu estava na cabeça, eu vou responder somente o que o consumidor me pergunta daquele jeito, mais rápido possível. A partir do feedback da simulação com a Move, o feedback foi outro, eu fui muito curto e simples em algumas coisas que eu deveria ter aprofundado mais. Até porque era assim, a minha chance naquele momento de falar o que eu precisava falar com o Consul, para ele acreditar na minha história. Então eu acho que esse feedback que partiu da simulação e depois a gente aprofundou e conseguiu pensar numa história legal que eu conseguisse contar a qualquer momento da entrevista, mas eu só consegui fazer isso com base no feedback da simulação e para mim foi o diferencial total da minha entrevista. Eu consegui falar tudo que eu precisava falar e convencer o cônsul, depois ele me fazer 2 perguntas. Então assim, foi rápido e foi até fácil lá na hora, por causa desse feedback. Que loucura, hein, cara? Você saiu de uma negativa numa entrevista fácil. Pô, bom demais, hein? Foi. Você fez a entrevista onde? Em que cidade? Fiz em Brasília. Brasília? Como que tava lá o clima, cara? Tava tranquilo? Você tava vendo muita gente aprovada, negada? O que você sentiu lá? Cara, lá o clima tava ruim, assim, tinham muitas pessoas dentro do consulado, tava completamente lotado, acho que tinha mais de 100 pessoas lá dentro, demorou muito tempo, e na fila tava todo mundo sendo negado. Então, o cara na minha frente ficou acho que foi quase 10 minutos, negado. Eu vi as pessoas do lado sendo negado, e um clima muito pesado, porque tinha muita gente também dentro, todo mundo apertado, então não estava super agradável não. Cara, é impressionante como que eu ouço isso se repetindo. Acontece muito, Diego, não sei se você teve essa sensação em algum momento das pessoas que fazem a mentoria da Move e aí vão conversar comigo aqui na entrevista, a gente troca uma ideia, bate um papo e tal, e a pessoa fala sobre como que estava o clima lá fora, lá dentro, o tanto de negativa que estava tendo e como que eles ouviam as outras pessoas respondendo e falavam, meu Deus, ela está indo por um caminho completamente errado. Você chegou a prestar atenção nas entrevistas, você sentiu isso em algum momento? Com certeza. Eu consegui escutar uma, né, que era do cara que estava na minha frente, que eles só mandavam 2 por vez pra fila. E, assim, claramente, desde a primeira pergunta, ele foi muito errado. Assim, dava pra perceber. Por isso que eu falo pro pessoal, tá lá no dia, no consulado ou na embaixada fazendo a entrevista, ignora o que está acontecendo ao seu redor, se você estiver bem preparado. Porque assim, cliente da Move não vai ficar preocupado com isso, porque ele sabe exatamente o que fazer, tem muita orientação, a estratégia lá vai muito redondinha, a pessoa ela sabe exatamente, eu tenho que ir lá para falar A, B, C, D, E. Nada vai me fazer sair desse plano. Agora é complicado quando a pessoa vai e ela não tem essa clareza, né? Aí você fica completamente vulnerável, vê as negativas, meu Deus, vai dar tudo errado. Então num cenário onde estava um monte de gente sendo negada, veio um cara que foi negado no mesmo ano e conseguiu aprovar. Então, para vocês que estão assistindo, primeiro, não acreditem nesses profetas do apocalipse. O pessoal fala muito sobre, eu estou no grupo do WhatsApp e estão falando que não estão aprovando o visto americano. Que absurdo. A gente está em dezembro agora, gravando essa entrevista. Amanhã é o Réveillon, e o dia que topou bater esse papo comigo aqui, hoje está no sábado. Em dezembro desse ano 2023, nós tivemos nosso maior índice de aprovação dos últimos 3 anos, entendeu? Então, assim, as coisas estão melhorando demais. A estratégia está cada vez funcionando mais. Mas como que eu consigo ter um resultado tão positivo ao mesmo tempo que eu tenho tantas pessoas reportando que a negativa tá dominando tudo aquilo ali? É porque tem que saber o que você vai falar, entendeu? Então, é muito bom saber disso, sabe, Diego? Porque a gente coloca tanto esforço em aprender o que acontece com os outros, salvar a estatística e usar essa inteligência, porque percepção é muito, muito ruim, entendeu? Percepção, ela é falha, a percepção ela se perde, então você precisa ter objetividade para poder dar direcionamentos, e tá dando certo pra caramba, então assim, vamos dobrar a aposta nessa abordagem. E quando você chegou lá na hora, bom, aquele cenário ali, um monte de gente sendo negado e tal, você foi entrevistado por um homem ou por uma mulher? Foi por uma mulher. Tranquila? Como que ela te tratou? Cara, super tranquilo, me tratou bem, fez perguntas simples, não achei nada
fora do normal, assim. Foram quantas perguntas ao todo, mais ou menos? Foram, foram 3 ou 4. Sem documentação, 3 ou 4. Que isso? Porque na segunda pergunta eu já falei tudo, basicamente. Eu falei o que eu tinha planejado a falar e ela escutou, ficou confirmando enquanto eu falava, ela foi confirmando. E aí depois disso ela me fez pouquíssimas perguntas e aprovou. Então acho que ela já tirou tudo que precisava tirar ali. Teve algum momento que você falou assim, cara, acho que foi, hein? Acho que deu certo. Você teve essa sensação ou você estava desconfiado até a hora do resultado? Cara, eu não sei explicar, mas pelo jeito que ela tava confirmando as coisas que eu falava e assim, olhando pra mim e no computador, e depois fazendo algumas perguntas assim, muito simples, só pra fechar alguns pontos, sabe? Não, tava bem claro que ela não tava. Sim, pelo menos é o que eu tava sentindo na hora, né? Podia estar enganado. Mas eu já sabia, assim, tinha uma tendência a achar que ela ia me aprovar. Você estava tranquilo no dia da entrevista? Você estava tenso? Como que foi? Cara, eu tava um pouco tenso, só que nada fora do normal, não, sabe? Eu tinha planejado bem e, entre aspas, decorado a minha história, sabia o que eu queria falar, então eu tava só repassando na minha cabeça e sabendo que eu tinha que entrar naquilo que eu tinha planejado. Entendi. E quando veio a aprovação, como que foi a sensação depois de ter sido negado meses antes? Ah, foi um alívio, né? Alívio foi a maior palavra, assim. Tava em uma cidade que não era a minha, tinha que ir embora, ter dado certo, foi um alívio instantâneo, assim. Saí de lá leve. E você conseguiu marcar a entrevista rápido? Como que foi isso daí? Terminou a mentoria, foi marcar a entrevista, ou a Move conseguiu antecipar? Como que foi? Foi bem rápido, a Move antecipou. Ela antecipou até antes, só que eu pedi pra poder mudar um pouco mais pra frente, porque eu tinha outros compromissos no dia. Acho que eu pedi umas 3 vezes, na verdade. Mas todas as vezes foi bem rápido, as vagas que foram encontradas. Tá vendo? É o que eu falo. Tá difícil de data? Tá difícil de data, mas dá, olha só. O cara pegou uma entrevista tão perto que não serviu, ele pediu pra adiar, tá ligado? Bom, tá aí, deu certo. Pô, Diego, parabéns demais, cara, de verdade. Sei que não foi fácil, exigiu muita flexibilidade sua de falar, cara, legal, vamos mudar a história, né? Não é simples. Pô, você é um cara inteligente, você sabe o que você tá fazendo, tem um senso crítico apurado, e aí você tinha passado por uma situação e você topar seguir uma outra abordagem que seria melhor e, bom, colher o resultado exigiu de você bastante flexibilidade mesmo. Então, assim, do caramba. Muito legal ver isso, sabe? Parabéns, cara. Mas assim, pra mim sempre fez muito mais sentido, assim, com base nas nossas conversas e na argumentação do mentor da Move, que esse era o caminho melhor a ser tomado, sabe? Desde o início, como a primeira empresa, eu tava um pouco com o pé atrás mesmo, da maneira que estavam sendo levadas as coisas. E com a Move foi muito mais fácil confiar e ter essa segurança de mudar a história. Vocês que estão assistindo aí, se quiserem ter a nossa ajuda, assim como o Diego teve, nós podemos te ajudar. Temos mentoria para visto de turismo, que foi a que ele fez, que as pessoas acham que é aquela coisa simples, que é só dar uma respostinha curta, responde só o que o cônsul perguntou. Tá aí o exemplo dele. Quando respondeu o que o cônsul perguntou, foi negado. Quando ele falou que tinha que falar, ele foi aprovado. Então, se vocês quiserem a nossa ajuda, só preencher o link aqui no formulário. Nós fazemos também mentoria de estudante. Isso daqui então nem se fala. A gente ajudou muita gente a tirar o visto F1 para estudar inglês nos Estados Unidos principalmente, mas também outras pessoas que queriam mestrado, que queriam fazer até high school, o ensino médio nos Estados Unidos. Então, descrição, primeiro comentário, clica, vai abrir um site, você vai preencher nome, sobrenome, telefone, e-mail, o tipo de visto e vai enviar, e rapidinho você recebe um WhatsApp para poder conversar com o nosso time, entender como que é a mentoria, entender que de verdade mesmo, ninguém faz o que a gente faz, é a mentoria mais completa do Brasil. O visto de turismo tem uma mentoria mais simples, porque é mais rápido, né? E ainda assim consegue agregar um grau de valor que ninguém mais faz, assim, a gente se envolve muito no processo. A simulação ela é muito robusta, muito real, e o feedback ele é muito forte, como o Diego falou aqui. Então, a gente vai a fundo, a Move realmente se importa, e se você quiser ter nossa ajuda, é só preencher o formulário que a gente vai te ajudar a tirar o visto americano. A gente está fechando agora 2023 com, se não me engano, recorde. Foram 1 milhão, ou mais de 1 milhão, de vistos americanos aprovados para brasileiros. E ainda assim tem tanto negativo, por quê? Porque está todo mundo aplicando, entendeu? O pessoal está desesperado para poder ter um visto americano no passaporte. A Move pode ajudar. Se você já estiver nos Estados Unidos e quiser fazer uma mudança de status ou uma extensão de status, fala com a gente que a gente também consegue te ajudar em relação a isso. Bom, Diegão, brigadão, viu, cara? Valeu pelo papo, obrigado por compartilhar, por abrir a tua história e parabéns pela conquista. Obrigado a vocês pela mentoria. Então, pessoal, aqui na tela tá aparecendo um outro vídeo que tem tudo a ver com o que o Diego falou aqui, que é um vídeo onde eu falo sobre não dar respostas excessivamente curtas. Clica aqui e assiste lá que você não vai se arrepender. Um abraço e até mais.